que Ele continua aqui em nosso meio. Amém ou não amém, meus irmãos? Queridos, Deus abençoe, podeis assentar. Uma vez mais, que privilégio poder estar na nossa casa, na casa do nosso Pai. E nessa noite, nesse domingo de celebração. E muito obrigado, Bispo Ides, pelo carinho, pela oportunidade, também pela confiança. Deus abençoe e continue abençoando o senhor, Bispa Neuza, sua família, né, missionária Priscila, e os demais companheiros, na pessoa do pastor Samuel. Abra a sua Bíblia, se você assim puder. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. João, capítulo 12, nos diz a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu João 12, a partir do versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, que na verdade é uma reflexão para você refletir durante toda essa semana, eu chamaria apenas de um culto em Betânia. A Bíblia diz que Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro 6 dias antes da Páscoa, porque tem muita gente que só se prepara para encontrar Jesus na grande festa, no congresso, no evento, gera-se expectativas, e tudo isso é válido, mas o que muita gente não sabe é que Jesus não é só o Jesus do congresso. Jesus é o Jesus da terça, Jesus é o Jesus da escola bíblica, Jesus é o Jesus do domingo à noite, com evento ou não evento, com pregadores de fora ou não, com cantores famosos ou não, Jesus está na casa. Porque onde estiver gente que celebre o nome dele, que engrandeça o nome dele, ali ele estará. Então Jesus chega num culto onde tem alguns personagens inusitados. Primeiro, você vai encontrar o nome aqui de Lázaro. Lázaro, segundo os estudiosos, ele tinha aproximadamente uns 17 anos de idade. Ele era muito jovem ainda, mas passou por uma experiência sobrenatural. Então Lázaro representa aquele tipo de crente do testemunho. E eu não estou falando aqui de testemunho no culto como uma liturgia engessada, antiga, em que se gastava algum tempo do culto ouvindo testemunhos. E tinha gente que se empolgava, pegava o microfone e o pastor dava 3 minutos, ele falava 45. Acabava com o culto, que o testemunho virou um tristemunho. Mas a verdade é que eu estou me referindo a gente que tem testemunho,
Não testemunho apenas teórico, porque leu em Spurgeon, porque leu em Moody, porque leu em Stott, porque leu em Lee, porque não, eu estou falando de vivência com Deus, de gente que pode não ter grandes expressões em algum do ambiente onde ele congrega ou trabalha, mas tem o seu nome inserido no livro da vida. Gente que às vezes nem é notado quando não vem ao culto, mas ele é alguém que vive a experiência do Evangelho, gente que permitiu Jesus entrar nele, que ele não se entregou à religiosidade, mas ele se entregou ao Cristo vivo, que já foi pregado aqui nesta noite, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que batiza, o Jesus que abençoa, o Jesus que abre portas, o Jesus que acalma a tempestade. Enquanto você não glorificar, eu vou mandar. O Jesus que está aqui em nosso meio e pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. Um culto que tem Lázaro é diferente. Mas a Bíblia diz que não tinha só Lázaro. O culto não é só de gente que tem testemunho para dar. O culto tinha uma mulher chamada Marta. Diga comigo, Marta. Marta, ela em alguns lugares já foi estigmatizada. Porque, pastor, a Maria dá de 100-0 na Marta, porque a Maria é a mulher da adoração, e a adoração é fundamental, é verdade. Quem aqui já andou de avião, já viajou de avião? Levante a mão aí. Quem já fez viagens para fora do país aí, por favor. Eu pergunto a vocês, qual é a asa do avião mais importante? É a direita ou a esquerda? Porque para mim a adoração e serviço andam junto. A gente não pode estigmatizar as irmãs que estão na cantina, porque ela não está dando glória a Deus e aleluia aqui. Sabe por que Marta é a mulher do serviço? É aquela mulher que age, que trabalha, proativa. É aquela mulher que tem responsabilidade na casa de Deus, que faz questão de limpar a casa de Deus, que prepara às vezes a mesa da ceia. E ela sabia que Jesus vivia mais a cena tranquilo para comer, mas a turma que andava com Jesus era crente. E você sabe como é que é crente com comida. Então, na hora do culto era uma bênção, mas o problema é depois do culto. A fome que bate. E ela sabia que quando terminasse o culto, tinha que a comida estar pronta para Pedro, Tiago e João e companhia. Deixa eu dizer para você uma coisa. O seu trabalho é importantíssimo no reino de Deus. Eu tenho um amigo, pastor Nemésio. Nemésio foi missionário na Argentina, foi missionário na Bolívia, foi missionário na América Central. E o pastor Nemésio disse que teve uma experiência muito forte numa das igrejas na Bolívia, porque ele tinha um irmão lá, bispo Ides, que era do contra. Quando o pastor Nemésio falava assim, vamos fazer uma campanha de 1 mês de oração na madrugada, ele levantava e dizia, Deus já sabe o que a gente precisa, não precisa passar frio de noite orando. Ele era desse tipo. Vamos então, no outro mês, evangelizar na praça. Pastor, aquele que tiver que ser salvo, vai ser salvo. E o pastor disse, meu Deus, o que eu faço para tirar esse homem dessa igreja? Porque ele é do contra. Ele é um espinho na minha carne, mas eu não posso jogá-lo fora, eu tenho que amá-lo, mas me ajuda, me dá uma estratégia. Aí um dia, o pastor Nemésio disse que foi evangelizar uma região que tinha que passar por um pântano. E aí quando ele convocou a igreja, ninguém quis ir, porque não dava para ir de carro, tinha que pisar na lama. Mas como o irmão era do contra, disse, já que ninguém vai, eu estou com o senhor. Eu vou com o senhor.
E lá vai ele disse, meu Deus, ou eu vou morrer ou ele vai morrer nessa viagem, porque não dá, Jesus. Logo ele. Aí quando ele chegou próximo ao local que tinha que atravessar, e aí ele disse que atolava mesmo, então não passava carro, tinha que ir a pé. Aí quando o pastor Nemésio arregaçou a calça, tirou o sapato, o irmão olhou e disse, por que o senhor está fazendo isso, pastor? Meu irmão, olha o barco que nós vamos encarar. Disse, mas o pé do ungido não pode entrar aí não, sobe aqui. Aí o pastor Nemésio subiu nas costas dele e disse, hoje eu descobri o ministério desse abençoado. Irmão, todos nós temos significância no reino. Todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. A Marta representa e dá brilho àqueles que trabalham, mesmo que sejam no anonimato. Deus está vendo os seus esforços. Deus está vendo o seu trabalho. E eu já preguei nesse púlpito algumas vezes, dizendo e volto a profetizar: Deus nunca esquecerá de você. Lembra quando os discípulos estavam com Jesus e não tinha pão, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Os teólogos imaginam aí que tinham pelo menos umas 15.000 pessoas, e onde vamos comprar pão, não tem dinheiro e também não tem lugar que tenha tanto pão assim. Aí alguém apareceu e disse, tem um moço aí, cujo nome não é revelado, é apenas um rapaz que tem um pão de cevada. Veja que havia 2 tipos de pães, o de trigo e o de cevada. O pão de cevada era pão de pobre, era o pão mais barato, porque a turma do trigo não aparece nesta hora, mas tem a cevada. Diz, tem um rapaz aqui, que tem o pão de cevada, 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus multiplica, eles distribuem para todos. No final, depois que todos comeram, sobraram 12 cestos cheios. Eram 12 discípulos. Eu vejo nisso que Deus nunca vai esquecer daquele que trabalha. É claro que os 12 não precisaram levar o cesto para casa, porque ele já estava com aquele que é o pão vivo descido do céu. Mas Deus nunca te esquecerá. Mas o texto aqui vai dizer que estava ali Marta, que estava servindo, Lázaro e Maria. Diga Maria. O culto em Betânia tem que ter a Maria. A Maria é a adoradora. A Maria é aquela que dá o brilho no culto. É aquela mulher que quando pega o microfone para louvar, ela não vai apresentar o seu talento, ela vai engrandecer o Senhor com a sua voz. A graça de Deus se manifesta. A Maria é o tipo de pessoa que não está preocupada com a sua apresentação, se o bispo vai ou não mencionar o nome dela, se ela é doutora, se não é doutora, não. Para ela isso não importa, porque o foco dela não é o brilho do culto para ela, mas a glória que se dá a Deus. É ela que engrandece a Deus, é ela que louva a Deus. Foi ela que foi ao encontro de Jesus quando o seu irmão estava morto há já 4 dias, e ela disse, Senhor, se tu estivesses aqui, eu sei do que o Senhor é capaz, eu sei do seu poder, eu te conheço, eu sei que o meu irmão não morreria. Aí Jesus olha para ela, porque Jesus não resiste ao adorador. Ele olha para ela, se emociona, diz, onde é que ele está? Está ali no cemitério. Então vamos lá, minha filha. Jesus se emocionou. Ele disse, literalmente chorou. O adorador, a adoradora foi capaz de fazer Jesus chorar. Disse, onde é que colocaram? Ali. Aí Jesus chamou aqueles judeus que estavam lá, passando hora, fazendo média na casa da Marta e Maria. Disse, tirai a pedra. Precisava mais ou menos de 8 homens fortes para remover a pedra. Removeu.
Aí Jesus dá um brado e diz: Lázaro. Mas Lázaro estava morto. Defunto não tem nome. Qual é o nome do morto? Defunto. Mas Jesus não diz defunto, porque ali era cemitério. Se Jesus fala defunto, todo mundo levantava pensando que era com ele. Não é assim quando Deus fala em profecia na igreja de bênção: eis que eu falo contigo, vou te dar vitória. Sai todo mundo chorando: Deus falou comigo. Não foi comigo. Não, aquela palavra só faltou falar o meu nome. Aí Jesus olha para aquele que era defunto para todos, mas para ele não. Diz: Lázaro, vem para fora. É esse o Jesus que está aqui nesta noite, para ressuscitar o Lázaro que morreu no seu coração, o ministério que se apagou, a graça que foi embora, que está ofuscada pelas tribulações da vida. Ele está dizendo hoje: Lázaro, vem para fora. Só que naquele culto tinha um camarada que era até obreiro, que era para ser o incentivador, o abençoador, mas foi exatamente o contrário. Judas falou: eita, que desperdício, esse bálsamo aí custa 300 dinheiro, para que fazer isso? E aí Jesus, que conhece os corações, mas o texto vai dizer que ele era ladrão. Pastor, mas não é um pouco forte se eu afirmar que no culto em Betânia tinha ladrão? Não, porque a Bíblia está dizendo. Esse ladrão às vezes se manifesta nos nossos cultos. São aqueles que roubam a nossa alegria, roubam a nossa paz. Você veio para a igreja com tanta expectativa, Dantas, para adorar, para glorificar, para enaltecer. Vem um Judas e lança uma palavra para você e fere o seu coração e machuca a sua alma. Ô meu irmão, ô minha irmã, não se preocupe, sempre haverá um Judas. Mas eu quero te dar uma grande notícia. No culto tinha Lázaro, você pode repetir comigo? Lázaro, Marta, Maria, Judas, mas tinha Jesus. Não, você não entendeu, mas tinha Jesus. Jesus foi aquele culto. Eu quero dizer que Jesus está nesse culto, porque Ele é o Deus eterno. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu contei uma vez aqui, mas acho que foi numa quinta da Vitória, eu não me lembro exatamente o culto, lá em Brasília, na igreja do Campo do Guará. Há muitos anos eu fazia parte daquele campo, e lá na Ceilândia Norte, os irmãos estavam, a igreja, vivendo uma experiência muito forte com Deus, o pessoal jejuando, orando, entrou no processo da santificação. Só que a vaidade espiritual entrou no coração deles, e eles se achavam os mais crentes de Brasília. Aí apareceu uma senhora lá que ficou endemoniada, e eles foram expulsar o demônio. Expulsa, sai, e o espírito maligno na boca dela dizendo: não saio, ela é minha, fez um pacto comigo, aquela história que ele conta por aí. E aí o irmão tinha uma Bíblia bem grandona, parecendo aquela Bíblia de púlpito, deu uma biblada assim nas costas da coitada da irmã, que enquanto ela estava endemoniada não sentiu nada não, mas depois que o demônio saiu, meu irmão, pensa na dor, foi uma biblada com força, e aí nada, porque não é por força e não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E de repente o irmão disse: pastor, é melhor o senhor descer aí com os obreiros, porque a coisa está feia. Hoje ali não foi o secretário que veio, hoje é o chefe, o negócio aí está feio. E o pastor sai, não saiu. Até que um obreiro teve uma ideia brilhante, divina. Disse: pastor, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para o bombeiro. Para quê, irmão?
já que ele não está saindo com fogo, vai sair com água. Aí o bombeiro leva. O pastor, irmão de Deus, não fala um negócio desse. Trazer bombeiro para expulsar demônio na Assembleia de Deus, você está doido? Mas como Jesus está no culto, lá da galeria, uma adolescente, ela começou a falar em línguas, e ela começou a cantar um cântico diferente, e ninguém entendia nada, mas era lindo, e as pessoas começaram a se arrepiar, e ela desceu na direção da endemoniada, e quando ela chegou próximo da endemoniada, aquela mulher endemoniada começou a se contorcer, e ela parou de cantar e disse assim: o que tu viestes fazer aqui na minha casa, sou eu que estou te ordenando, vá embora. Eu quero dizer para você que Jesus está nesse culto. Aqui não é Betânia, aqui é Goiânia, aqui é Campinas, mas o mesmo Jesus que esteve em Betânia é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Só quem pode levantar uma das suas mãos, o mais alto que você puder, adore o nome de Jesus, engrandeça o nome de Jesus, dê glória ao nome de Jesus. Você pode ser curado aqui nesta noite, você pode ser batizado no Espírito Santo aqui nesta noite, você pode ser restaurado, a sua casa pode ser restaurada, porque Jesus está no culto. E eu quero convidar você, a Igreja de Jesus, a se colocarem de pé, por favor. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Há alguém no nosso meio que porventura ainda não é evangélico, não se decidiu em estar congregando nesta casa, adorando a Deus? Você que ainda não decidiu permitir que Jesus seja o Senhor de fato da sua vida, e você gostaria de nesta noite entregar sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus, nós vamos orar por você. Ou quem sabe tem alguém aqui que está afastado da comunhão, afastado do rebanho, afastado da casa de Deus, e nessa noite gostaria de retornar a esta casa. Eu quero convidar você, eu quero orar por você. E aí eu peço aos irmãos que estejam orando. E se você conhece a pessoa que está ao seu lado, que ainda não é evangélico, fale com ela, convide-a, venha à frente com ela, porque Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo salva. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria, está vindo ali a primeira pessoa, significa dizer que o Nazareno está mesmo aqui. Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele muda a nossa história. Glória a Deus. Há mais alguém nesta noite que gostaria de fazer esta decisão por Cristo? Nós estaremos orando, e a igreja exatamente assim como está, eu ainda com o convite aberto. Está vindo também esse rapaz, você também, meu filho. Que bênção. Seja bem-vindo à família de Deus. Glória a Deus. E nesse mesmo espírito, adorando e glorificando a Deus, devolvo aqui a palavra ao meu bispo. Aqui está a terceira pessoa. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Mais alguém? Vocês gostariam de orar por essas pessoas? Então estenda suas mãos na direção delas.
Senhor Jesus, aqui estão essas vidas. E quem sabe alguns que nos assistem nesta noite estão tomando essa decisão em seus corações, em seus respectivos lares. Por isso, ó bom Deus, eu te suplico, escreva os seus nomes no livro da vida, perdoa seus pecados, ajuda essas pessoas a te servirem com fidelidade, que eles sejam bênção no teu reino, que eles sejam bênção na tua casa, para a glória e para a honra do nome de Jesus.